Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver a parte de redes de computadores. É um assunto muito importante, muito cobrado, mas de uma forma bem tranquila, certo? Rede de computadores pode parecer um assunto bem complexo, mas para a prova de vocês, o que costuma ser cobrado é algo bem simples e que a gente vai estar tirando todas as dúvidas aqui na aula, tá certo? Então vem comigo aqui, ó. Então, primeiro a gente precisa entender o conceito de rede de computadores, tá certo? Então, rede de computadores é a estrutura física e lógica, beleza? Que permitem que diversos computadores se comuniquem entre si. Então, isso é uma rede de computadores. Eu tenho diversos computadores e eles ficam se comunicando, seja através de cabeamento ou seja através de conexões Wi-Fi, beleza? Esses dispositivos em rede usam um sistema de regras para transmitir as informações por meio de tecnologias físicas ou sem fio. Esses sistemas de regras a gente vai ver na parte final da nossa aula, que são os protocolos, beleza? Então são regras para que haja essa comunicação entre esses computadores, beleza? Quando a gente fala de cabeamento de redes, a gente tem alguns tipos de cabeamento, certo? Tipos de cabo, né? E aqui a gente vai ver cada um deles, os principais e quais são as suas características. Então, o cabeamento, na verdade, de redes é o meio físico onde esses dados eles são transmitidos, beleza? Então, esses dados eles são transmitidos pela parte física ou pela parte lógica, pela parte de Wi-Fi, de wireless, não é isso? Aqui agora a gente vai ver a parte física através dos cabos, ok? Então, esses cabos, eles são considerados hardwares, só lembrando hardwares por quê? Porque o cabo eu posso pegá-lo. Então, se eu posso pegar, ele é um hardware. E ele é responsável pela conexão entre essas máquinas, ok? Os cabos, os tipos de cabos que eu tenho para realizar esse tipo de conexão, né, de comunicação. Eu tenho o cabo coaxial, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá certo? Ele é muito resistente, com blindagem contra a interferência externa. Dispensa a utilização de hubs, porque a conexão dele geralmente é feita, a comunicação ou a ampliação deles é feita através do conector T, beleza? Então eu não uso hubs para poder é, dividir, né, e ampliar a minha rede. E eles são mais rígidos e podem ser quebrados com mais facilidade. Então é por isso que eles não são tão utilizados assim, principalmente nas minhas conexões, nos meus cabeamentos internos, tá certo? Eu tenho o cabo par trançado, que é esse famoso cabinho azul aí, né? E esse cabo, ele é o mais utilizado para fazer essas conexões, beleza? Ele possui uma boa flexibilidade, então eu posso estar passando ele por eletrodutos e por outros, algumas pessoas fazem até de forma equivocada, mas às vezes para safar uma guerra, né? A gente acaba passando ele por locais que não deveriam, entre aspas, né? Mas acaba dando certo porque funciona, pra, a pessoa tá ali no vexame, precisa de qualquer jeito. E o fato dele ser bem flexível ajuda muito nisso aí. E ele tem uma boa relação custo-benefício, ao contrário do cabo coaxial e do cabo de fibra ótica que a gente vai ver um pouco mais à frente, que tem um custo um pouco mais elevado, tá certo? E aí a gente chega no nosso cabo de fibra ótica, que é esse aqui, tá certo? Ele tem um maior alcance, beleza? Tem maior velocidade e ele é imune a interferências eletromagnéticas, tá certo? Professor, então por que que usa mais o outro do que esse aqui? Porque esse é um cabo muito caro, ele parte com mais facilidade, a conexão, a correção de falhas, eles são muito mais complexos, certo? Do que o cabo de par trançado. Então é por isso que em muitos casos ele ainda não está sendo tão utilizado quanto o cabo de par trançado, beleza? A abrangência. Quando a gente fala de rede de computadores, a gente precisa ter uma noção de até quando ela pode, né, abranger, ela pode chegar até onde, certo? Então, a depender de até onde ela vá, eu tenho um tipo de rede diferente, tá certo? Então, quando eu tenho uma rede pessoal, eu tenho uma rede chamada de rede PAN, beleza? É uma rede de pequeno alcance que conecta dispositivos móveis pessoais.
Então, aqui eu tenho um exemplo, quando eu estou em casa, por exemplo, e eu quero conectar o meu celular o YouTube do meu celular na minha Smart TV. Então, ali eu estou realizando uma conexão PAN, certo? É uma conexão pessoal. Através do celular eu vou imprimir um documento que está na impressora, ou vou imprimir um arquivo lá para sair na minha impressora. Então, eu quero conectar um fone de ouvido Bluetooth da televisão ou do celular. Então, tudo isso aí são consideradas redes do tipo PAN, conexões pessoais. Eu tenho a conexão à rede do tipo LAN, que é uma rede local, certo? E é uma rede restrita aos limites físicos de uma casa, de um escritório, etc. Então, digamos que eu tenha um escritório e eu tenha 5 andares e diversas salas por andares. Então, essa estrutura de rede que eu estou fazendo nesse escritório é considerada uma rede LAN, beleza? Eu tenho uma rede CAN, que é uma rede de campus, tá certo? Essa rede ela não é muito falada, não é muito vista, mas existe essa definição, certo? Que é aquela rede formada por diversas LANs, beleza? Que são conectadas entre si e abrangem diversos prédios de uma instituição. Então imagine que eu tenho um campus numa universidade e esse campus ele tem um prédio de ciência e tecnologia, o prédio de letras, o prédio de exatas, de humanas, etc. Enfim, então eles vão estar conectados, cada um na sua LAN, e o conjunto deles vai formar o que a gente chama de rede CAN. Beleza? Eu tenho aí uma imagenzinha que explica mais ou menos, né, como é que funciona. Eu tenho também a minha rede MAN, que é uma rede metropolitana, e vai fazer a conexão de regiões metropolitanas, tá certo? Então eu tenho vários locais, né, que se conectam, que se comunicam, certo? Dentro de uma região metropolitana. Então quando eu tenho isso, eu tenho uma rede chamada de rede MAN. E eu tenho a rede WAN, que é a rede mundial. É a rede que me conecta à internet, é que me faz ter acesso a algo que está, por exemplo, hospedado nos Estados Unidos, certo? Então isso é uma rede WAN, é uma rede mundial, certo? Então, esses são os 5 tipos de rede quando eu falo de abrangência, certo? Até onde ela pode chegar. Beleza? Isso é muito importante também, pessoal. Isso é importante a gente citar, e quando a gente fala dessas mesmas conexões, só que através de wireless, de rede sem fio, beleza? Eu tenho a mesma nomenclatura para rede, com uma única diferença, eu coloco o W na frente, certo? Lembra lá de W de Wi-Fi, de wireless, e aí você vai ver, como é que se chama a rede metropolitana sem fio? WMAN. Como é que chama-se a rede mundial sem fio? WWAN. A rede pessoal WPAN. E por aí vai, tá certo? Então, quando é uma abrangência sem fio, né? Eu só coloco o W na frente e a nomenclatura é a mesma, beleza? Então aqui eu tenho a minha rede mundial de computadores. Topologia, um outro aspecto, um outro assunto também importante na parte de rede de computadores. Então, topologia é a forma física como os equipamentos conectados e os meios de comunicação em uma rede são apresentados. É como se fosse o layout da minha rede, é como eu estou enxergando a minha rede. Basicamente, nós temos 3 tipos de topologia. A topologia de barramento, que é essa aqui, beleza? E ela possui algumas características. Nessa topologia de barramento, os equipamentos se conectam a um barramento físico central, que é esse barramento aqui que vocês estão vendo, beleza? Todos os computadores se conectam a esse barramento. A mensagem ela passa por todas as estações justamente por ser um único barramento. Então a mensagem, a comunicação, ela vai ser dada em todas essas estações. São essa estação, essa estação, essa estação e essa estação. Não existe um elemento central para controle do envio de dados. Então repare que eu não tenho elemento central nenhum. Eu tenho computadores interconectados a esse barramento. Difícil localização dos defeitos. E quando ocorre um defeito ou ampliação da rede, a conexão fica interrompida. Por quê? Porque se eu tenho um defeito aqui, eu meio que quebro esse barramento aqui. Então, para eu corrigir
né, essa falha, eu preciso interromper a comunicação para depois voltar a funcionar normalmente, ok? Segunda topologia que eu tenho de redes é a topologia em anel, que é basicamente essa imagem que vocês estão vendo aí, certo? Ela é formada por um circuito em formato de anel, como vocês estão vendo. Também não existe um equipamento central, tá certo? Para controle e envio para controle do envio desses dados. A transmissão ocorre máquina em máquina em apenas um sentido, tá certo? Então essa transmissão ela tem um único sentido. Se houver ampliação da rede, a comunicação é interrompida. Por quê? Se eu quiser colocar um outro computador aqui nessa rede, certo? Eu preciso quebrar aqui essa comunicação para poder colocar um novo computador, tá certo? Então eu preciso interromper a minha rede, a minha comunicação nessa rede, para poder acrescentar um outro equipamento, ok? E por fim, a nossa topologia em estrela, que é essa basicamente aqui, beleza? Ela possui um elemento central, ó, para controle do fluxo de dados, que é o que a gente chama de concentrador. Toda informação passa por ele, então qualquer informação relacionada à parte da rede vai passar antes pelo concentrador para depois ser distribuído para os equipamentos. Possui uma alta performance e um custo elevado, justamente porque esse concentrador ele possui um custo elevado, certo? Para eu ampliar a rede, basta eu conectar o equipamento ao concentrador. Então, diferente das outras duas, eu não preciso interromper a comunicação, porque eu tenho 4 computadores aqui nesse, ou melhor, 5 computadores aqui nesse exemplo. Se eu quiser conectar um sexto, eu não preciso interromper a comunicação da minha rede como um todo. Basta eu acrescentar esse sexto computador aqui e já foi. Ah, e se um quebrar, a mesma coisa. Eu retiro ele daqui e a comunicação não precisa ser interrompida. Beleza? Então, aqui, como eu falei, a falha de um segmento não compromete toda a rede, beleza? E aí vem a pergunta: de todos dessas três topologias, qual que vocês acham que é a mais utilizada atualmente? De cara já dá para perceber que é a topologia estrela, certo? Então, esse concentrador aqui pode funcionar, pode ser um hub, pode ser um switch, tá certo? E ele é responsável por fazer essa distribuição e controlar o fluxo de dados da minha rede, beleza? Equipamentos de rede. Então, quando a gente tem nossa aula, né, sobre os hardwares, a gente diferencia, né, os hardwares, né, de uma forma geral, os computadores, processadores, memórias, etc. E a gente tem o que a gente chama de hardwares de rede, que são aqueles equipamentos que têm relação com o funcionamento da minha rede. E aqui a gente vai ver eles e saber para que serve cada um deles. Então, primeiro é a minha placa de rede, que é essa aqui que vocês estão vendo. A placa de rede ela permite que o computador se ligue à estrutura da rede através de cabo que será conectado na placa. Então, essa é uma placa de rede em que eu conecto um cabo a ela. Existe também uma placa de rede sem fio. Obviamente, eu não vou precisar de colocar um cabo conectado a ela, porque a transmissão vai ser feita de forma wireless, tá certo? Possui um endereço de fábrica único, chamado de endereço físico ou MAC. Beleza? Então, toda placa de rede possui um endereço único. Então, é o registro dela, né? Como se fosse o CPF dela, certo? Que é único, beleza? Que é chamado de endereço físico ou endereço MAC. Outro equipamento de rede é o repetidor, né? Esse é só um exemplo, só um modelo de repetidor, beleza? Esse repetidor, ele recebe um sinal elétrico luminoso e amplia esse sinal, permitindo que o sinal trafegue por uma maior distância. Então, a gente utiliza muito repetidores quando a gente tem vamos chamar assim, uma casa muito grande e eu tenho um roteador lá na minha sala, por exemplo. Eu tenho aqui a minha sala e o meu quarto ele fica aqui, certo? Aqui está o meu quarto. O meu roteador, o meu sinal de internet, ele está na minha sala, beleza? Quando ele vai até o meu quarto e chega aqui, ele não chega com um sinal muito bom, porque a distância é muito grande. Então, o que é que eu faço? Eu chego aqui no meio,
coloco o repetidor. Para quê? Para que ele pegue o sinal daqui, que chega até aqui, que ainda está forte, e transfira e leve até o quarto com uma potência, uma ampliação bem maior. Certo? Outro equipamento de rede, o roteador, né? Um modelozinho aí de roteador. E para que serve esse carinha? Ele permite interligar redes distintas, ou seja, ele permite interligar a rede do meu provedor de internet, e aí pode ser Vivo, Oi, Claro, enfim, qualquer outro provedor, tá certo? E ele vai permitir que eu me conecte com uma outra rede, por exemplo, a internet, tá certo? Então ele vai permitir com que eu da minha casa tenha o meu provedor ali, daquele provedor de serviços, e eu possa acessar a internet, que é uma rede que está em outro local, certo? Então o roteador ele vai fazer isso aí. E ele vai definir a melhor rota para isso, certo? Para que a minha internet fique mais rápida possível, tá certo? Eu tenho outro equipamento que é o hub, certo? Que é esse carinha aí, que ele recebe os sinais transmitidos pelos computadores e retransmite para as demais portas. O hub, ele nada mais é do que como é que eu vou dizer, um transmissor de dados. Exemplo, eu tenho um computador aqui, PC1, eu tenho um PC2, certo? Só que a minha rede, ela vem daqui, tá certo? Eu vou conectar o PC1, então eu venho com cabo de rede aqui e conecto ao PC1. Só que o que é que acontece? Como é que eu vou conectar o PC2 se eu só tenho uma porta de rede, certo? Uma porta de entrada de rede. Então o que é que eu faço? Eu coloco um hub aqui, tá certo? Esse ponto de rede que está aqui, ele não vai mais para o PC1, ele vai para o hub. E o hub é que vai fazer a distribuição para o PC1, para o PC2 e para outros computadores se vierem a ter. Certo? Então, basicamente, o hub faz isso aí. Mesma função, eu diria, que o switch. Tá certo? O switch também ele tem essa função. Só que existe uma diferença principal entre um hub e um switch. Certo? Entendam que, ó, reparem a imagem, ele é bem parecida. Muitas pessoas acham que o switch ele é diferente do hub porque ele é maior. Não, não é isso, certo? O switch ele tem uma diferença para o hub, é que o switch ele retransmite sinais apenas para o destinatário correto. Quando eu tenho um hub e um computador, o PC1, ele faz a solicitação, a resposta vai para o PC1, para o PC2, para o PC3, para todo mundo. Porque o hub não sabe quem está perguntando. Então, como ele não sabe quem está perguntando, ele responde para todo mundo. O switch ele sabe, porque ele sabe que a pergunta veio do PC1. Então, quando ele responde, ele não responde para os outros demais. Isso faz com que a minha rede fique menos congestionada, porque o switch ele sabe a rota certa para quem ele vai responder. Perceberam? Então, a diferença principal de um switch para o hub é justamente essa, certo? E é por isso que eu considero o switch um hub inteligente. Beleza? Outro equipamento de rede é o proxy, beleza? O proxy ele controla o conteúdo externo que está sendo buscado pelos usuários de uma empresa. Pode restringir os acessos para serem acessadas somente informações interessantes. Então, a função do proxy, pessoal, nada mais é do que eu tenho uma empresa, beleza? E nessa empresa, eu quero que os meus funcionários, eles tenham acesso à internet apenas aos sites que eu quero, certo? Então, digamos que eu quero só que os meus funcionários acessem o site da minha empresa. Eu só quero isso. Só o site. www.empresadoprofessorcarmo.com.br. Só vai acessar isso. Beleza. Todos os funcionários têm isso. Só que alguns funcionários meus trabalham na parte de relações públicas, de divulgação e etc. E aí eles precisam acessar o Instagram, o Facebook, algumas outras redes sociais para estar fazendo a divulgação da minha empresa. Então, o que é que eu faço? Eu crio um grupo, certo? Posso chamar esse grupo Grupo A. E esse Grupo A eu vou colocar todos os funcionários que trabalham nesse setor. A partir daí, esse grupo apenas, além de acessar o site da minha empresa, ele vai ter acesso a esse site de redes sociais. Eu tenho um outro grupo, um grupo B, que é do financeiro.
que ele vai precisar acessar sites bancários, Receita Federal e etc. Eu crio o grupo B e coloco os sites bancários da Receita Federal no grupo B e coloco esses usuários nesse grupo B. Então, o grupo A acessa apenas as redes sociais, o grupo B acessa apenas os sites bancários e da Receita. Entenderam? Então, o proxy ele controla isso. Por quê? Porque tudo que os usuários vão acessando, o proxy ele tem um registro desses acessos, certo? Da mesma forma que eu posso fazer nesse sentido, eu posso fazer também o sentido inverso. Eu posso liberar para que todos os funcionários acessem todos os sites e controlar eles através do proxy. Se eu perceber que eles estão acessando muito um determinado site, um site de streaming para estar assistindo filme, série, etc., e eu percebo isso no proxy, o que é que eu faço? Eu bloqueio aquele site específico. Eu não vou bloquear tudo. Eu vou bloqueando à medida que eu estou vendo que as pessoas estão acessando algo que não deveriam, numa frequência que eu considero que não é correta. Certo? Então, o proxy ele serve justamente para controlar esses acessos aos sites. Tá certo? E para fechar, pessoal, na nossa parte de redes de computadores, a gente tem os protocolos. O que é que vem a ser especificamente o protocolo? Então, os protocolos, ele não é um programa, ele não é nada. Ele é apenas um conjunto de normas e regras, tá certo? Que vão permitir a comunicação entre os computadores. E essas comunicações, elas podem acontecer de diversas formas. Então, para cada forma dessa, eu tenho um protocolo. O que é que vocês precisam saber? Qual é o protocolo e o que é que ele faz? Só isso aí, tá certo? Então, vamos ver aqui os principais protocolos. Detalhe que são os mesmos protocolos que são usados na internet, são usados na intranet também, tá certo? E independente do sistema operacional e da plataforma de hardware. Então, não importa se eu estou no Windows ou no Linux, os protocolos são os mesmos. Não importa se eu estou num PC, num desktop ou no notebook, os protocolos vão ser os mesmos, tá certo? Então vamos lá. O que é que a gente tem que saber de protocolo? Qual é o protocolo e para que ele serve? Então, o primeiro protocolo é o protocolo SMTP. Esse protocolo é o protocolo responsável por controlar o envio de mensagens de correio eletrônico. Então, quando eu envio mensagens de correio eletrônico, quem controla esse envio é o protocolo SMTP. O protocolo IMAP é o protocolo responsável pela leitura de mensagens de correio eletrônico diretamente no servidor. São aquelas mensagens dos correios eletrônicos do tipo webmail, aquelas mensagens que eu leio, eu não baixo para minha máquina, eu leio essas mensagens diretamente no servidor, seja ele um servidor do Gmail, do Hotmail, etc. Tá certo? Então, quem é responsável por isso, por gerenciar isso, pelo conjunto dessas normas e regras, é o protocolo IMAP. E eu tenho também o protocolo POP3. O protocolo POP3 é o responsável pelo recebimento de mensagens de correio eletrônico, onde essas mensagens são retiradas do servidor e enviadas para o computador. Já é aquele processo do tipo de correio eletrônico, correio local, onde eu pego as mensagens do servidor de e-mail e baixo elas para o meu computador. Então, quem faz esse processo, se eu tiver que configurar o meu computador para pegar mensagens de um servidor e colocar no computador, eu preciso configurar o meu protocolo POP3. Beleza? Vamos lá. Protocolo HTTP é o protocolo que permite que eu visualize as páginas web. Só isso. Então, as páginas web, elas são desenvolvidas em linguagens, né, HTML, e outros tipos de linguagens que não são visíveis, né? São um monte de palavras, são um monte de códigos. Então, para que eu possa ver aquele monte de códigos em uma página como eu vejo, quem vai fazer isso aí é o protocolo HTTP. E aí eu chamo um detalhe para esse protocolo, que quando eu tenho o HTTP e eu tenho o S depois dele, significa que aquela página web ela é o que? Segura. Esse S é de segurança. Então, páginas de banco, de cartões de crédito, geralmente eles vêm com esse protocolo HTTPS, beleza? Para informar, para identificar que aquela página é uma página segura, beleza? Protocolo FTP é utilizado para transferência de arquivos
entre computadores na internet. Então, muitas vezes eu quero transferir um arquivo de um computador a outro e eu não tenho como, porque o arquivo que eu quero fazer isso é muito grande. Eu não tenho, por exemplo, como enviar um e-mail para aquela pessoa e anexar aquele arquivo, porque aquele e-mail, aquele servidor de correio eletrônico, ele não suporta um arquivo de 20 gigas, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu crio um servidor FTP com usuário e senha, né? E forneço esse usuário e senha para um outro usuário. E ele vai acessar o meu computador através do protocolo FTP e baixar aquele arquivo. Beleza? Então, o protocolo FTP serve basicamente para fazer esse tipo de transferência. Protocolo Telnet, que é o protocolo responsável por permitir o acesso remoto a outros computadores. Então, quando eu tenho um computador aqui e eu consigo acessar um computador que está na minha casa, por exemplo, quem vai permitir, quem vai controlar isso aí é o protocolo Telnet. Beleza? DNS traduz os endereços URL para endereços IP. Então, o computador ele é máquina. Nós somos humanos. Eu só entendo www.google.com.br. O computador só entende 10.20.30.40, que é o endereço IP do Google. Então não tem como, não teria como nós decorarmos, nós aprendermos, nós sabermos todos os endereços IPs de todos os sites que a gente queria acessar. A gente sabe o nome do site, o www. Alguma coisa. Então, só que o computador não sabe o que é www.google.com. O computador não sabe. Então ele precisa de um tradutor para que quando eu digitar esse endereço, ele traduza para o endereço IP e o computador acesse aquele site que eu estou querendo acessar. Então, quem faz essa tradução é justamente o protocolo DNS. Beleza? Tem o protocolo TCP, que é responsável pelo controle de transmissão dos pacotes entre computadores, garantindo a entrega desses pacotes. Isso é importante, esse finalzinho aqui, ó, pessoal. Garantindo a entrega desses pacotes. O TCP ele é um protocolo confiável, tá certo? Ele só sossega se ele entregar essas informações tudo corretamente, na sequência certa, tudo beleza, tá bom? Diferentemente do UDP. O UDP, ele também é um protocolo de transporte, só que ele é um transporte mais simples. Por quê? Porque ele não é confiável e ele não tá nem aí se chegou, se não chegou, tá certo? Então, é como se o protocolo TCP fosse aquele cara que pega uma encomenda, entrega no local, na residência correta, confere o nome, tudo certinho, abre o pacote, vê se tudo que está lá escrito que estava embalado é aquilo mesmo, ok. Esse é o TCP. O protocolo UDP, ele pega a encomenda e joga por cima da janela. E já foi. E não tá nem aí se chegou, se não chegou, se caiu na casa do vizinho. Para ele entregou, tá tudo certo. Certo? Então esse é o protocolo UDP. O protocolo IP é o protocolo que identifica os endereços, né, as máquinas na rede. Então ele é responsável justamente para dizer, ó, aquela máquina ali possui um endereço tal, aquela outra máquina possui um endereço tal. Então quem faz isso é o protocolo IP, tá certo? E eu tenho também o protocolo DHCP, que é o responsável pela definição desses endereços IPs automaticamente. A gente tem como definir os endereços de cada máquina manual. Caso a gente não queira fazer isso, a gente pode deixar com que isso seja feito de forma automática. E quem vai fazer isso para a gente é justamente o protocolo DHCP. Tá certo? Então, pessoal, fazendo um apanhado sobre o que a gente viu na nossa aula de redes de computadores, a gente pôde verificar toda a parte de cabeamento, não é isso? A gente viu os tipos de rede de acordo com a sua abrangência, na verdade. A gente viu as topologias de rede, que é a forma como as redes são vistas por nós na internet, como elas são organizadas, né, o layout dessas redes. E a gente pôde ver também os protocolos de redes, tá certo? Então, com isso vocês viram que essa parte de redes ela é bem tranquila, são coisas bem básicas que são cobradas na prova, até porque não é um assunto, não é um edital que você vai fazer para
técnico de rede de computadores ou da área de rede de computadores, porque aí seria algo muito mais complexo, tá certo? Então é bem tranquilo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo e agora é gabaritar nossas provas, beleza? A gente fica por aqui, até a próxima, pessoal.